Da onde eles surgiram, o que eles fizeram da vida, como chegaram até aqui, isso que a gente vai conversar hoje. E presença ilustre, tá? 02. Do 02 aqui, dormindo no sling. A gente pensou, vai tirar do sling? Não, deixa o garoto aí. Ele faz parte do casal de pediatra, então vambora. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Casal de Pediatras. Eu sempre quis falar essa frase. Não, realizando um sonho. Realizando sonho. A gente já tinha o canal no YouTube, pausamos e agora voltamos em grande estilo. E a gente vai começar esse rolê de podcast com a nossa história. Isso aí, para você que já conhece um pouquinho da gente lá pelo Instagram, vê a nossa vida toda picotada lá. Não entende a gente nada. pensou, da onde eles surgiram, o que eles fizeram da vida, como chegaram até aqui, isso que a gente vai conversar hoje. E presença ilustre, tá? 02. Do 02 aqui, dormindo no sling. A gente pensou, vai tirar do sling? Não, deixa o garoto aí. Ele faz parte do casal de pediatra, então vambora. Isso aí. E aí é o seguinte, mas eu não vou assistir isso não, você vai ter... O que eu vou aprender? Você vai aprender, você vai se divertir. Fica que no mínimo, se divertir você vai. Então vamos começar, a gente fez uma linha do tempo aqui, eu e Rafa. Então vamos fazer assim, Rafa, você começa com um ano, eu com outro, pode ser? Pode. Eu vou começar. Vai, porque então é sobre deixa a nossa Carol, história. vou ter que corrigir algumas coisas, hein, galera? Direto do túnel do tempo, a gente volta pra 2009 e aí pode ser que role alguma divergência aqui, mas vale lembrar que eu estou certa. Tá bom? Ah, dúvidas. A gente tem dúvidas sobre isso. E aí o que acontece? A gente, faculdade de medicina, eu fazia uma faculdade, o Rafa fazia outra faculdade, e aí em 2012 tinha um professor. Então, aqui só pra ficar claro, eu sou a comunicação, o Rafa é o cérebro. Então, a gente, assim, cada um faz a sua parte aqui e tal. E aí tinha um professor na faculdade que a gente não se dava muito bem. E vamos dizer que eu estava tomando bomba em algumas matérias. E aí, o que aconteceu? Tiveram que me trocar de faculdade. A mesma faculdade, mas de campus. E aí, eu caí de paraquedas no campus onde o Rafael estudava. Isso aí. E aí, dentro da faculdade de medicina, chega um momento em que a gente é dividido em grupos para dar continuidade à faculdade. E, por coincidência, Carol caiu no meu grupo. E aí, o casal de pediatra já vem sendo construído desde essa época. Esse branding veio de 2012. 12, isso aí. Porque ninguém queria fazer pediatria, todo mundo tinha aversão à criança e tinham duas pessoas ali que sempre falavam um pouquinho de pediatria. Então, a história já começa daí. Calma aí. Vamos fazer um ajuste fino aqui nessa conversa, tá bom? Que é o seguinte. Eu queria ficar no grupo dos nerds. O grupo dele não era dos nerds, era o que sobrou. Era um mix, assim, o grupo dele, mas era o que tinha vaga. Eu, recém-chegada, fui muito chateada pro grupo dele. Cheguei lá, aí tinha um menino que queria fazer pediatria, era bem novinho igual a mim. E aí, ok. E aí, tudo bem. Eu tinha um pretendente nessa época, a verdade era essa. Muito disputada. Brincadeira. E aí, o que aconteceu? Caí no grupo do Rafael, mas eu estava decidida, gente. Eu só queria estudar, que eu não queria perder matéria, entendeu? Aí, beleza. Quando eu chego no grupo do Rafael, aí era o Rafa e mais duas meninas, duas amigas nossas, que andavam com o Rafa. E aí elas começaram a olhar as nossas características. Aqui a gente queria pediatria, que a gente é cristão e não sei o quê. Aí elas começaram, gente, vamos juntar eles. Vamos. Só que, por mais que eu seja desenrolada, gente, eu sou uma pessoa negação no amor. E o Rafa conseguiu... Era. E o Rafa conseguiu perceber antes de mim esse rolê. E aí ele começou a fazer coisas e eu tenho déficit de atenção, eu tenho esse diagnóstico, tá, gente? E eu não percebia. Eu só achava, poxa, ele é tão legal, meu colega de turma. E ele e o irmão dividiam um carro na época, e aí ele começou a dar perdido no irmão, deixar o irmão sem carro pra passar na minha casa, pra me buscar, pra me levar pra faculdade. Eu pensando, nossa, como ele é legal. Isso aí, sem perceber. Tem que ser persistente. Até que um belo dia, ele foi e perguntou, Carol, porque talvez eu seja um pouco braba. Talvez, só um pouquinho. Então, o Rafa, como é que é, Rafa? Ele tinha medo de eu ser um pouco agressiva com ele, a verdade é essa. Então, ele foi pisando em ovos. Até que um dia, ele perguntou se eu faria o biotipo. Biotipo? Biotipo é péssimo, né? Características. As minhas características te interessariam? E eu pensei, que bafão. E aí, no dia do aniversário do meu pai, eu bati de carro. E eu fiquei apavorada de contar para o meu pai que eu bati de carro com as minhas duas avós no carro. Pra quem eu liguei? Pra Rafael. E aí, quando eu desliguei a ligação, e aí o Rafa me acalmou e tudo mais, e nisso ele era meu colega, meu amigo de turma, falei, gente,
Gente, eu gosto desse menino. E foi aí, gente, que surgiu o casal de pediatras. E aí deixa... Tá bom assim a história aí, né? Tá, já acabou. Pula pra 2015. O Rafa é discreto, gente. Eu que sou falante, né? E aí a gente termina a faculdade em 2015 e durante a faculdade a gente participava de todas as atividades de pediatria, a gente acompanhava os nossos professores que eram pediatras no hospital. Então a gente já foi, desde a nossa formação, já virando aí todo o nosso conhecimento para pediatria. E aí formamos em 2015 e em março de 2016 a gente já estava na especialização de pediatria. A gente fazia em hospitais diferentes, mas eu sempre ia para o hospital da Carol, o Carol vinha para o meu hospital para a gente poder aproveitar, né, tecnicamente o que cada hospital apresentava, né, de melhor, tinha de melhores características. Então, a gente sempre prezou muito por tirar o máximo de ensinamento possível daquele momento ali que a gente está vivendo. E a especialização de pediatria, a gente conseguiu fazer isso, foi um período muito produtivo. Foi muito intenso. Porque a gente começou... E a residência de pediatria, pra quem não sabe, é a especialização. Na nossa época eram 2 anos, hoje em dia são 3 anos, de uma carga horária que você fica 60, 70, 80 horas dentro do hospital. Tem um dia da semana que você, ou até mais, você dorme no hospital. Então, assim, a gente entrou na residência fevereiro para março, abril do mesmo ano a gente casou, e aí nos nossos primeiros 2 anos de casado a gente se via 2 vezes na semana, assim, porque nos outros dias a gente estava dormindo num hospital, o Rafa dormindo em outro, então... Trabalhando. Foi bem intenso esse início, mas como a gente tem a mesma carreira, o problema é que às vezes a gente não para de trabalhar, mas como a gente tem a mesma carreira, isso não foi um problema no início do nosso casamento. E aí, durante a faculdade, durante a residência de pediatria... No mesmo ano, 2017, a gente terminou 2015, 2016 a gente começou a pediatria, se casou, 2017 a gente fez 2 coisas muito diferentes entre si. A gente foi para um dos melhores hospitais pediátricos do mundo, em Ohio, lá nos Estados Unidos, e a gente viu lá em Cleveland uma realidade absurda de tecnologia, de recurso financeiro e tudo mais. De humanização da pediatria especificamente. A gente viu multidisciplinar, criança muito grave, a parte multidisciplinar, o psicólogo, o farmacêutico, o técnico de laboratório. Medicina paliativa. A gente viu muita criança grave, como que todo mundo trabalhava em sinergia, todo mundo caminhava junto, visando ali o bem daquele paciente. E aí a gente olhava, né, para a nossa realidade aqui, 2 hospitais públicos, que foram os hospitais da nossa formação, e a gente pensava, poxa, podia ser um pouquinho parecido lá de fora, será que isso não traria algum benefício para a criança? Mas naquela época era só uma experiência, né? Hoje faz sentido isso tudo que a gente está falando, mas era só um momento. No mesmo ano, a gente foi para o sertão, então... Acho que 2 meses depois de ir para os Estados Unidos, a gente foi para o sertão. E a gente foi para um dos piores IDHs do Brasil. Quando a gente chegou lá, a gente foi preparado para atender, foi um mutirão de atendimento de pediatria. Primeira coisa que o nosso carro não conseguiu entrar, por conta do terreno, que era tanta pedra. Opa, alguém acordou por aqui. Uma situação que a gente nunca tinha visto assim, e que chocou muito a gente. E a gente ficou 2 dias lá. Quando a gente voltou de lá, a gente voltou com um sentimento de satisfação pessoal. A gente sentiu que pela primeira vez a gente estava fazendo diferença na vida daquelas crianças. E usando a medicina da forma com que a gente acreditava, né? Do jeito que a gente queria usar a medicina. Porque quando a gente se formou como médico, a gente queria esse sentimento de satisfação pessoal, mas a gente não vivia muito isso nas emergências. A gente não sentia que a gente estava salvando criança. Quando a gente chega no sertão e com pouco recurso, isso é um ponto da pediatria, que você usa muito de prevenção, pouco recurso, você faz muita coisa, diferente de medicina voltada para o adulto. A gente voltou com o coração quentinho, assim, foi uma experiência maravilhosa. No caminho de volta, a gente se olhou e pensou, a gente não tem filho, ano que vem a gente termina a especialização, corta para, no ano seguinte, a gente se muda para Recife. E aí a gente morou em Recife 2 anos, quase 3 anos. E a gente fez um acordo que a gente não trabalharia. A gente estava vindo de uma carga horária de 100, 120 horas por semana. E a gente fez um combinado que a gente não ia mais trabalhar aquilo tudo. A gente ia trabalhar 30 horas por semana e se dedicar a estudar outras coisas. E a gente ia pro sertão uma vez por mês. Foi lá que surgiu o nosso primeiro consultório, totalmente voluntário. E eu lembro quando a Joana da ONG Pão é Vida
que a gente até hoje se relaciona com eles, queridos, ela entregou a chave na palma da minha mãe e falou: seu primeiro consultório. E a gente já tinha feito de tudo dentro da pediatria geral, que é o nosso xodó. E a gente falou: não, um consultório, que a gente sempre, eu falo, cuspir pro alto, cuidado que volta pra testa. E a gente nunca achou que a gente teria um consultório. Não despreze o poder de uma semente. Pois bem, e a gente trabalhou 2 anos no sertão, quase 3 anos, e estudamos várias coisas. Empreendedorismo, marketing, escrita de projeto, a gente... Saiu um pouquinho da medicina e começou a ver, né, outras áreas. E aí foi desse ponto para frente, desse período que a gente passou fora do Rio de Janeiro, foi o período que os pontinhos começaram a ligar, de que existe uma medicina de ponta, uma medicina super tecnológica, de exames muito modernos, de medicações muito modernas, mas nas conversas com o paciente lá dos Estados Unidos e na conversa com o paciente do sertão, a gente viu uma coisa: a informação era o principal ingrediente que faltava aqui no cenário brasileiro em comparação com o cenário lá de fora. Educação e saúde. É a nossa bandeira. A gente entendeu que era a nossa bandeira, educação e saúde. E aí a gente entendeu que era educação e saúde, que a gente não ia se especializar como gastropediatra, cardiopediatra, como a gente pensava anteriormente. E aí, a gente não quer voltar pro Rio, apesar da nossa família ser toda aqui do Rio. Hoje a gente fala, mora todo mundo em 2 ruas, assim, a clínica, a escola, tudo fica nesse rolê. A gente vai pra São Paulo, porque a gente ia fazer um mestrado na Unicamp de educação e saúde. A gente chegou em São Paulo junto com a pandemia, grávidos de Pedro. Isso aí. Corta um pouquinho para, no início da pandemia, me demitiram, porque, você é grávida, trabalhando de frente. Eu ainda trabalhei alguns meses, mas logo fui pra casa. E em casa, eu calma que sou, pirei o cabeção, né? Ficar quieta dentro de casa, assistindo Netflix. Não deu. Aí foi quando a gente começou a estudar marketing, Como usar isso aí, como usar as redes sociais, né, como uma ferramenta de disseminar informação. E, na verdade, eu só queria não surtar dentro de casa, me sentindo parada. E aí foi quando a gente começou a fazer. A gente fez um curso em 2020. 2020 a gente fez um curso de primeiros socorros. E aí... em formato de live no Instagram, na época que as lives estavam bombando. A gente fez 7 lives com temas sobre primeiros socorros em criança. E aí, nosso Instagram era super pequenininho naquela época, mas mesmo com o Instagram super pequeno, com assuntos que pra gente eram assuntos bobos, né? Vamos falar do quê? Vamos falar do básico. O básico que a gente dominava na época e tudo mais. E mesmo assim, a gente recebeu inúmeros feedbacks, tanto de pessoas que a gente conhecia, que participaram, né, do treinamento, quanto de pessoas que a gente não fazia ideia de que aplicaram os conhecimentos que eles tiveram ali de graça. Por exemplo, convulsão, engasgo, queimadura, queda. E a gente começou a receber um monte de feedback, de mensagem. E aí, de novo, igual que a gente sentiu no sertão, por conta da internet, a gente sentiu que a gente estava salvando as pessoas. E foi delicioso. Isso aí. E aí, corta pra hoje. Peraí, ele não contando. Corta para o buraco lá embaixo, que a gente ficou totalmente desempregados e a gente teve que voltar pro Rio porque a gente não tinha emprego. Ficou sem condição de pagar casa. É uma história. Pandemia, gente, foi uma loucura para a maioria das pessoas. E aí a gente voltou, quando o Pedro a gente estava grávida de 35 semanas, quase ganhando Pedro, a gente voltou pro Rio. E aí, quando a gente voltou pro Rio, as mães começaram. E aí, consultório? Não, mas eu não tenho consultório, não. E consulta domiciliar? Um dia antes do Pedro nascer, dia 30 de junho, foi a nossa primeira consulta. Então, a gente conta que a gente faz consultório pela idade do Pedro, 3 anos. E aí, por uma demanda reprimida pelo Instagram, a gente começou o consultório. E foi delicioso. Aí a gente sentiu de novo a satisfação pessoal, a gente se sentiu útil na vida daquelas crianças. E aí, caminho sem volta. Isso aí. Aí, desde então,
esses pontinhos soltos, né, que a gente conversou até agora, eles começaram a fazer sentido. Então, usar a internet como uma ferramenta para disseminar educação em saúde, alcançar famílias que não fazem parte aqui do nosso círculo de convivência, né? Só as famílias que podem ir até o consultório, não. Como é que eu consigo abraçar mais famílias? Então, o estudo de marketing fez sentido, o estudo de escrita de projeto fez sentido. A gente começou a entender que a medicina praticada só nos grandes hospitais, ela tem o seu valor, mas a gente precisa trazer a medicina para fora, levar a medicina para dentro de casa, para a palma da mão do paciente, para que o paciente esteja confortável com aquela situação. Toda mãe precisa morrer de medo quando o filho tem febre? Não. Se essa mãe estudar, se ela souber o que é febre, quais são os sinais de alarme, se ela ficar mais segura sobre quando procurar ajuda ou não. Então, nossa caminhada aí nos últimos 3 anos tem sido de construir isso. Levar a pediatria, o cuidado da criança, o desenvolvimento da criança para dentro de casa, para as famílias, para as mães que estão ali no dia a dia, de fato, com a criança. De forma, numa leitura fácil e objetiva. E aí, a gente aprendeu isso quando a gente escutou no consultório uma mãe falar: ai, minha filha de 1 mês teve uma febre 3 da manhã. E aí, quando eu fui olhar o vídeo de vocês no YouTube, no minuto 37, eu achei a informação que eu precisava. Naquela hora, começou a surgir a comunidade. Isso tem quase 3 anos. Uhum. E aí, a gente começou a entender que, peraí, a gente precisa que seja mais objetivo. E aí, nessa construção, corta pra hoje, que eu falo na brincadeira, liga os pontos, agora a gente enxerga. O nosso papel é disseminar a educação em saúde, é levantar a bandeira de prevenção. E hoje, as nossas frentes são educação em saúde, pelo Instagram, com a nossa comunidade amada, nosso xodó. Agora voltando pro YouTube. Tem umas coisas pro futuro, mas ok. A gente, enquanto pediatra de famílias no nosso consultório, na nossa clínica, e o nosso outro filho, que é o Espaço Sol Desenvolvimento Infantil. No início as coisas foram tomando forma, mas hoje faz muito mais sentido. E a parte mais importante que a gente não falou: a gente é pai de Pedro e de João, que deram, na verdade, fizeram tudo fazer sentido e são combustível pra gente. E Pedro e João foram a especialização que a teoria da medicina não trouxe pra gente. Foi com eles que a gente pegou aquela pilha de livro, de artigos, de viagens para estudar, noites sem dormir estudando. Foi com Pedro e João que a coisa virou humana, né? Que a gente pegou a teoria e colocou aqui na prática e aproximou a gente do nosso paciente. Foi a partir daí que a gente brinca, né? Que chegava uma mãe de madrugada: ai, meu recém-nascido está fazendo um barulho estranho. Sim, a gente agora sabe que recém-nascido faz um monte de barulho estranho, e se você não sabe o que é normal ou não, aquilo pode gerar uma preocupação. Então, sem dúvida... Eles deram empatia, humanização para nossa medicina. Sem sombra de dúvida, assim. E é por causa deles que a gente... ai, vocês fazem muita coisa. Por eles, né, gente? Quem tem filho sabe esse rolê aí. Eu lembro que uma vez Pedro tava passando mal, a gente ainda dava plantão em emergência. E aí, Pedro tinha 6 meses, 7 meses, e ele passando mal e eu cuidando do filho de outras pessoas. E eu só queria poder cuidar do meu filho. E eu não podia largar tudo e cuidar do meu filho. Então, aquilo ali foi uma virada de chave na minha cabeça, sabe? Então, é isso, acho que... é isso. Aguarde os próximos episódios. Isso aí. Fiquem ligados aqui. A partir de agora, vocês vão ter muito conteúdo de extrema qualidade para ajudar você no dia a dia com as crianças que você convive. Tem o nosso Instagram também, onde você fica mais pertinho da gente no dia a dia, no que tá acontecendo. @casal de pediatras. Isso. E a comunidade, que é onde esse boom de informação e de conteúdo tá lá organizadinho. Na palma da sua mão. Para você ter acesso a hora que você precisar e cada vez com mais conteúdo, para que a criança que você cuida, a criança que você convive, ela esteja segura, porque a família tá segura em cuidar dessa criança. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história. Comenta aí pra gente ler e fala o que você quer. Isso aqui é pra você assistir, não é pra eu assistir. Então, fala aí o que você quer ver. Eu quero ver sono, eu quero ver convida fulano. É isso aí. Ajuda a gente pra fazer uma coisa bem legal pra vocês, tá bom? Beijo e sejam bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau.